Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e hoje trazendo aqui um resumo semanal do Corinthians. Tudo o que aconteceu de mais importante na semana do clube. Vim aqui, juntei e vamos falar um pouquinho sobre do que aconteceu nessa semana importante. Semana com acontecimentos importantes que, claro, influenciam provavelmente na temporada do clube como um todo. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre como foi essa semana, não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixar o comentário, caso vocês queiram, claro. Vamos aí rumo tentando chegar aos 150 inscritos e a ajuda de vocês é muito importante. Então, se inscreve aqui embaixo e vamos lá falar um pouquinho sobre a semana do Corinthians. A semana do Corinthians praticamente começou na terça-feira, dia 2, virada de ano no dia 2 pra gente, como corintiano, parece que virou o ano. Afinal de contas, a posse do nosso novo presidente, Augusto Melo, dia 2 de janeiro, foi marcada por várias informações, várias notícias e por chegada de atletas, que querendo ou não, para esse momento é o mais importante. A posse de Augusto Melo foi marcada primeiro pelos anúncios dos atletas que chegaram. Ele confirmou a chegada de 3 atletas. Primeiro deles, Ranieri, volante, meio-campista, veio do Cuiabá. Segundo deles, Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano, veio, se eu não estou enganado, do Los Angeles FC dos Estados Unidos. O Diego Palacios acabou o contrato dele lá, então veio grátis, né? Só tendo que acertar com o atleta. E o terceiro jogador, talvez aí o mais interessante desses 3, Rodrigo Garro, um meio-campista, um meio-atacante que veio do Talleres da Argentina, que vem muito provavelmente para suprir uma ausência que a gente tem agora com os jogadores que foram embora. Talvez aquele cara que arme o jogo. Ele tem características até de um meio-atacante, um cara que chega mais na área, mas dependendo de como for trabalhado pelo Mano Menezes, pode ser sim um cara que arme esse time. Dependendo de quem estiver ao lado dele, dependendo de quem for o meio de campo, a gente tenha o Rodrigo Garro como esse cara para pisar na área e municiar os nossos atacantes. Então, nesses 3 jogadores, a gente tem provavelmente o nosso lateral esquerdo titular, Diego Palacios chega para ser o titular nesse primeiro momento. Tem um meio-campista / volante, o Ranieri, que também provavelmente chega para ser titular, né? A gente entende que com o meio-campo que o Corinthians tem hoje, ele chega para ser titular, e o Rodrigo Garro também. 3 contratações importantes que chegaram para ser titulares e foram anunciadas pelo Augusto Melo. O Augusto Melo ainda falou que tem mais uma contratação que está muito bem encaminhada, de um jogador estrangeiro, que todos nós, e a imprensa fala de Félix Torres, zagueiro, também equatoriano, que joga no time do México, Santos Laguna, e que tudo indica que não foi fechado ainda por pequenos detalhes em forma de pagamento, detalhes em valores, mas que tudo se encaminha para que o Corinthians contrate. É também um jogador de seleção, um jogador que esteve presente na última Copa do Mundo e que tudo indica que fará uma dupla muito boa com o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, que também nesses últimos dias foi fechado o negócio com o Benfica para que o Corinthians compre o Veríssimo em definitivo. O Corinthians vai pagar, agora o valor me fugiu, eu acho que são 8 milhões, se eu não estiver enganado, em 3 anos, pelo que eu vi, em 3 parcelas anuais. Então paga um valor nesse ano, paga um valor ano que vem e paga um valor em 2026. E aí fica com o Veríssimo. Outro jogador que também está muito perto de ficar, ou se eu não estou enganado, já ficou, Maicon, volante. O Corinthians conseguiu, pelo que eu entendi, renovar por mais uma temporada com o Maicon. Conseguiu um acerto com o Shakhtar e o Maicon continua. Essas foram as principais informações de chegadas e permanências. Tem também o lateral esquerdo Hugo, que já tem um pré-contrato assinado desde quando o Duílio estava, mas como o Félix Torres ainda tem alguns detalhes para ser acertado, só que o Hugo provavelmente chega para ser o que o Bidu foi esse ano. Um jogador que se destacou, mas a princípio chega para ser um reserva, e é aquilo, você investe pouco, se ele responder dentro de campo,
você teve uma bela do investimento. Se ele não responder, você gastou pouco, foi um investimento mais barato, e é o que tudo indica que o Hugo vai ser, um investimento baixo, tentando algo grande. E algo de chegadas que era o mais importante, né, que mais chamava atenção, era-se Gabigol. Gabriel Barbosa foi assunto importante, foi um assunto tocado várias vezes, que o Augusto Melo em um momento falava uma coisa, em outro momento falava outra. Durante determinado momento, o Augusto Melo disse: as conversas estão adiantadas, a gente já entrou em contato com o Flamengo, já colocamos na mesa o que a gente precisa, depende deles, mas a conversa está adiantada. Em outro momento ele falava: a conversa pode dar bom ou pode dar ruim, não depende mais da gente, a gente fez a nossa parte. Em outro momento ele falava assim: cara, a chance de acontecer ela é baixa, porque não depende de nós. E no decorrer da semana a gente viu que realmente o Gabigol vir para o Corinthians era impossível e que o clube manifestou que desistiu da contratação. A multa para o Gabigol vir para um time de dentro do Brasil, ela é muito alta. Ela é muito alta para qualquer clube, ainda mais para o Corinthians. Outro fator importante, esse é o último ano de temporada, de contrato do Gabigol. O Gabigol, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato para aí sim, em 2025, chegar de graça para um clube. Então não tem muito sentido hoje você pagar o que o Flamengo está pedindo pelo Gabigol. É muito melhor você, claro, você vai ficar um ano sem um jogador importante, mas é melhor você arriscar, esperar e ele não renovar, e aí lá na frente, o valor que você vai gastar pagando para o Flamengo, você vai economizar muito, mas você pode dar uma parte dessa pro atleta e trazer ele meio que de graça, entende? Então, eu sempre achei que era muito difícil o Gabigol vir. Sempre achei. Se viesse era porque o Gabigol queria muito, é porque o Flamengo tava maluco, e a gente percebeu que no futebol não existe bobo, e que o Flamengo, em relação a negócios, é muito esperto, e o Gabigol também. O Gabigol, na minha visão, ele utiliza o Corinthians como um trampolim, como algo para colocar ele ainda mais em evidência, e continua onde ele está, sem mudança alguma. Outra coisa dita por Augusto Melo. Augusto disse que, primeiro, o clube se encontra pior do que ele imaginava. O clube tem problemas administrativos, problemas financeiros, problemas estruturais muito maiores do que ele pensava. Depois ele disse que fechou, e no decorrer da semana ficou nítido a empresa que vai fazer isso, uma auditoria no clube. Uma empresa terceirizada, contratada, vai fazer uma auditoria para ver tudo o que acontece no Corinthians, tudo o que aconteceu nos últimos anos. O que de errado e o que de certo tem, o que de verdade e o que de mentira aconteceu. E mostrar realmente, e isso eu espero que venha a público, não fique só entre o clube lá dentro, eu espero que seja transparente para o torcedor o que está acontecendo. Qual é a real situação do Corinthians? O Corinthians deve 1 ou o Corinthians deve 2? O Corinthians realmente tem uma dívida bilionária ou o Corinthians tem diminuído essa dívida? O que está acontecendo? Qual é a real situação do Corinthians? Algumas pessoas falam que o Corinthians tem uma dívida maior que 1 bilhão. Outras dizem que essa dívida é menor. Existem pessoas que falam que o Corinthians está acertando os pagamentos. Tem outras que não. A questão da caixa agora do estádio do Corinthians. O Augusto Melo disse que duvida muito que esse acordo vá para frente. Ele acredita que foi só uma notícia jogada ao vento para que o foco fosse assim: olha, o Duílio está acertando, essa gestão está dando certo, a gente arrumou um jeito. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, do que essa auditoria vai achar e do que o Augusto vai fazer. E para finalizar as informações sobre essa apresentação do Augusto Melo, foi falado-se sobre um patrocínio master, para ficar no peito, né, da camisa, que seria um valor recorde no futebol brasileiro para esse local. Dizem que seria uma casa de aposta que fecharia no valor de 120 milhões anuais durante 3 anos. Então, seria um valor de 360 milhões de reais, dividido em 3 anos, cada ano 120 milhões. Seria um valor recorde para essa parte da camisa, faria com que a camiseta do Corinthians, o uniforme do Corinthians, subisse muito de nível financeiro, mas é aquilo.
O Augusto fala que tem tudo muito bem encaminhado, mas não há nada fechado. Então, da minha parte, eu vou esperar essa negociação ser feita, eu vou esperar esse acordo ser fechado, para aí sim vir aqui e falar parabéns pro Augusto. Prometeu que a camisa do Corinthians valeria 2x e está cumprindo. Eu acredito que valha e valha muito mais, mas a gente sabe o quão difícil é conseguir esses patrocínios e vamos esperar para ver se realmente vai conseguir fechar esse patrocínio. Partindo para falar um pouquinho da Copinha. O Corinthians estreou contra o Ji-Paraná essa semana, fez um placar elástico, 6-0. É difícil nessa primeira fase falar ainda se aquele jogador é diferente, aquele outro é bom. Falo para vocês que acompanhei o jogo, mas não acompanhei tão a fundo assim. Mas é claro, um placar desse levanta pontos de que o time do Corinthians pode ser um time muito bom. Tem alguns jogadores ali que chamam a atenção, mas o outro lado é um time muito fraco. Vamos esperar os próximos jogos, vamos esperar as próximas partidas para ver realmente se o time do Corinthians é tudo isso ou se foi só esses primeiros jogos quando você joga com equipes que praticamente são amadoras. Mas o Corinthians começa com o pé direito, começa com o pontapé positivo, vencendo o Ji-Paraná por 6-0. Um assunto da semana muito importante é dificuldade para contratar, cara. O Corinthians está tendo dificuldade para contratar alguns jogadores do mercado sul-americano. O Corinthians foi atrás do Rollheiser do Estudiantes, foi atrás acho que do De La Penha do Lanús e de alguns outros atletas e tem encontrado dificuldades aonde esses atletas têm interesse de clubes de fora. E quando você coloca a nossa moeda em comparação com a moeda estrangeira, seja ela dólar, seja ela euro, fora a questão de interesse em jogar em ligas de outros continentes, fica muito difícil para o Corinthians e tem esbarrado nisso. O Corinthians adotou um modelo agora de procura-se um jogador, passa-se pelo Cifute, o Cifute analisa e vê esses jogadores e aí o Corinthians entra em negociação. Mas tem encontrado dificuldades porque os jogadores interessados muitas vezes estão indo para outros clubes já, tem negociações avançadas com outros clubes e também tem a questão pagamentos que o Corinthians está enrolado com alguns atletas, tem algumas queixas de alguns clubes sul-americanos em relação a isso e aí você meio que fica queimado no mercado. Vamos ver como o Augusto Melo vai contornar essa situação porque o clube ainda precisa de jogadores. Precisa de jogadores de frente, precisa de jogadores de meio, precisa de laterais, principalmente um lateral direito. E se der para reforçar mais ainda a zaga, é melhor. O time precisa de contratações, mas eu não sei como o Augusto vai conseguir ainda captar novos atletas. E para encerrar, falando também sobre o futebol feminino, contratações de duas atletas, as duas primeiras que chegaram. A primeira dela, jovem, 19 anos, Gi Fernandes, lateral direito que veio do Santos. Aposta, né, uma jogadora jovem para um time que é bem encaixado, mas perdeu algumas jogadoras, então precisa repor. E a segunda dela é Eudmila, da Ferroviária, essa já mais conhecida, uma jogadora muito boa, uma jogadora que estava se destacando na Ferroviária e que consequentemente chega para o Corinthians para agregar muito. O Corinthians precisa também, não pode esquecer o futebol feminino, precisa se reforçar nessa questão para fazer com que a hegemonia do Corinthians continue. Eu como corintiano, temos que cobrar contratação para o masculino e para o feminino. Temos que cobrar patrocínio para o masculino e para o feminino. E em relação a todos os esportes do clube. O Corinthians não é só o futebol masculino. O Corinthians é tudo aquilo que está proposto a fazer. Eu vou torcer muito para o masculino? Com certeza. Vai ser o meu foco principal? Sempre. Mas também vai ter o meu foco no feminino, no futsal, no basquete, enfim. E a gente tem que cobrar patrocínios para todas essas áreas e é o que eu espero que o Augusto Melo faça. O vídeo é de hoje, sexta-feira, então caso aconteça alguma coisa amanhã no sábado, ou até hoje mesmo, no fim dessa sexta, algo muito importante, muito impactante, eu trago um vídeo à parte. Mas o vídeo da semana, dessa primeira semana do ano, foram esses os assuntos mais importantes. Se você acha que ficou faltando algum, se você acha que ficou faltando alguma informação, deixa no seu comentário, vou adorar ler a sua opinião sobre aí. O Augusto vai dar certo, vai dar jeito, está confiante nas propostas dele, está confiante no projeto? Eu digo para vocês que eu acredito que pode dar certo. Pelo menos falando, ele é um cara que aparentemente quer dar certo. Vamos ver se as atitudes vão corroborar com isso.
Um forte abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e vai Corinthians!